Olá, eu sou Tiago Campos de Oliveira. Esse é o podcast Filosofia e Felicidade. O livre pensar faz uma vida melhor. Eu quero falar aqui, trazer para vocês uma reflexão sobre a confusão que certas pessoas fazem com a ideia de julgar e criticar. Então, muito se fala sobre julgar e criticar. Então, a palavra julgamento remete a juízo, remete a tribunal, remete a ter uma pessoa como ré em determinada situação, remete a ter pessoas em posição de fragilidade. Por outro lado, remete à ideia de justiça, remete à ideia de emissão de opinião livre e clara e isenta de pendências e isenta de tendências para isso ou para aquele lado. Então podemos ver que a palavra julgar no nosso idioma, na nossa cultura, no nosso tempo, tem conotações que podem ser consideradas positivas e construtivas e tem conotações que podem ser consideradas destrutivas ou negativas. A exemplo do que eu acabei de mencionar. O mesmo vale para a palavra criticar. Emitir uma crítica pode ser algo bom e construtivo no sentido do produto final de um exercício de reflexão. Então eu menciono, escreva uma crítica sobre determinado assunto, escreva uma redação se posicionando criticamente diante de determinado assunto. E a pessoa se posicionar, isso ser uma opinião emitida de forma autônoma e livre, com o uso adequado da razão daquela pessoa, e isso é algo bom, isso é algo positivo, é assim que se filosofa, é assim que se processa o pensamento. Da mesma forma, a gente vê ser utilizada a palavra crítica com conotações negativas. A exemplo da pessoa que tem uma personalidade muito julgadora, muito incisiva, muito classificadora, né? Tá sempre crivando, criticando os outros ou as coisas. Isso é algo que não remete a uma coisa boa. Ou quando a gente diz que fulano ou beltrano é alvo de crítica por isso, né? Já se subentende que a pessoa está falhando com algo. Isso é óbvio se nós formos desatentos com a reflexão, né? Mas eu estou falando do que o senso comum, do que o conhecimento não sistemático, não produzido de forma sistemática, traz para a maioria de nós. Então, esse é o background, na minha visão, que circunda as palavras crítica e julgamento. Se fala em provérbios, em passagens místicas, em passagens bíblicas, em citações filosóficas, a exemplo da ideia do juízo final, a exemplo da ideia não julgueis para não serem julgados, a exemplo da ideia confucionista de não julgue um homem antes de andar com os sapatos dele, né? Como se julgar fosse algo ruim, ao tempo que nós estamos emitindo juízos, ou seja, estamos julgando o tempo todo. A partir do momento que eu olho para o céu e falo, nossa, que céu bonito, eu estou concatenando o conceito de céu com o conceito de beleza. Quando eu concateno conceitos, eu estou emitindo um juízo. E quando eu concateno juízos, eu estou processando um raciocínio. Por exemplo, o céu é bonito, logo, hoje é um dia bom para eu sair de casa. Então eu processei um raciocínio, que é algo mais humano que isso. Então, por esse lado, como é que o julgar pode ser ruim? Qual é o fator de confusão? Que em nome do julgar ou do criticar ser ruim ou ser bom, nós, desavisadamente, podemos deixar de usufruir do lado bom do julgar ou do criticar, nos moldes do que eu falei, ou descuidadamente tomar as atitudes que equivaleriam ao aspecto negativo do julgar e do criticar, também nos moldes do que eu falei, né? Juízo, gente, é base de qualquer raciocínio. Então, se eu processo meu raciocínio emitindo juízos e por isso eu estou julgando, esse é um bom julgar. Por outro lado, se eu julgo as pessoas, se eu emito uma opinião sem refletir, sem ponderar sobre elas,
mesmo sendo capaz de fazê-lo, isso pode não ser bom. Porque se eu tiver um pouco mais de trabalho, eu posso ter uma postura mais construtiva do que destrutiva. A liberdade de razão no ser humano com suas faculdades preservadas tem um aspecto ético e moral envolvido. Da mesma forma, gente, conforme mencionado, crítica como produto final de um exercício de reflexão é bom, crítica como sinônimo do mal julgar pode ser ruim. Então temos aí uma espécie de mapa que pode nos guiar a usar esta retórica, essa linguística, esse palavreado, seja na linguagem pensada, falada ou escrita, de modo adequado no dia a dia. Imagina a seguinte situação: eu, em nome de não julgar as pessoas, eu não quero julgar, eu não gosto de criticar, não estou no lugar daquela pessoa, imbuído dessa representação social moral da palavra julgamento, não criticar os outros, eu deixo de emitir uma opinião que pode ajudá-la. Eu deixo de fazer, por exemplo, uma crítica construtiva. Ora, em nome de algo bom, eu desavisadamente deixei de fazer algo bom. O mesmo vale para pessoas que, na intenção de ajudar, acaba escrutinando a imagem alheia. Um exemplo clássico é quando nós temos um ente querido que tem um mau hábito, vamos conversar com ele, na melhor das intenções, só que o tom e a linha de argumentação que nós utilizamos acabam não sendo construtivas. Acabam sendo destrutivas, ofensivas, dolorosas para aquela pessoa. Então, gente, as coisas em si, apesar da linguagem dar a entender, muitas vezes, elas não são nem boas nem ruins. Quem confere um sentido mais construtivo ou menos construtivo, mais ético ou menos ético às coisas, somos nós. E nós temos liberdade para refletir na medida em que nossas faculdades de reflexão, nossas possibilidades físicas e mentais de reflexão estiverem preservadas. Isso nos dá a habilidade de responder, de se posicionar diante dos dilemas que exigem a nossa capacidade crítica. A habilidade de responder é responsabilidade. Por isso que a ideia de responsabilidade está associada a um comportamento ético e moral corretos. Todos esses comportamentos que eu mencionei, eles podem ocorrer conscientemente ou inconscientemente. Independente disso, na minha visão, o sujeito tem responsabilidade sobre os objetos que dele derivam. E a opinião, a crítica e o julgamento fazem parte desse rol de objetos. Então, reflitamos sobre isso. Esse é o podcast Filosofia e Felicidade, o livre pensar para uma vida melhor. Eu sou Tiago Campos de Oliveira e desejo a todos uma boa reflexão e um bom dia ou uma boa noite.